Começar já? Bora pra questão? Mandem um ok aí se vocês querem começar. Já vi que teve gente que colocou a resposta aí, vocês estão muito rápidos. Meu Deus, Guilherme, muito obrigada pelo presente, muito obrigada mesmo. Vocês são incríveis, gente, vocês são incríveis. Vamos para a primeira questão no nosso domingo à noite, questões do Enem. Bora lá. Ai, Enzo, que lindo, obrigada. Saudade de você. Bom, vamos lá, gente. Ó, eu vou tentando acompanhar os comentários. Eu tô de lente hoje, mas às vezes é ruim ver o que vocês estão falando. Mas eu vou tentando, tá? Então, ó... Ai, desculpa, gente, mexi aqui. Mas a minha primeira dica sempre é tentar, quando você pega uma prova, seja do Enem ou de outro ano, é chegar e ler logo a pergunta, essa parte que tá no finalzinho. É uma dica que eu dou pra vocês, se vocês quiserem e acharem que é válida pra vocês. Façam também, porque eu sempre fiz e sempre me ajudava, tá? Então, é pra gente já ter uma ideia do que o exercício tá pedindo sem terminar de ler ele, né? Então, aqui, ó, a média diária de garrafas fora das especificações no período considerado é. Então, aqui a gente já sabe, ó, que o exercício... Opa, minha mesinha tava... A gente já sabe que o exercício vai se tratar... Ai, gente, peraí que minha mesinha tá errada aqui. Que o exercício vai se tratar de média. Sim, a gente lê a questão, a gente já tem essa informação aqui pela pergunta que a gente leu, que vai ser sobre a média de garrafas, tá? Então, a gente vai descobrir aí o que tem no nosso exercício, quais são as médias de garrafas que a gente vai ter. Tudo bem? Então, vamos ler o exercício só por desencargo de consciência pra gente ver bonitinho o que ele tá falando, tá? Então, ó, em uma fábrica de refrigerantes é necessário que se faça periodicamente o controle no processo de engarrafamento para evitar que sejam envasadas garrafas fora das especializações do volume escrito no rótulo. Tudo bem, então aqui a gente está contextualizando que numa fábrica precisa sempre medir, né, ter um controle aí no processo de garrafas para estar certinho com o que diz no rótulo. Então aqui, contextualização, nada de muito importante, tudo bem? E, gente, tem muita gente mandando presente, muito obrigada. Não consigo ver todo mundo, mas muito obrigada. Então, vamos lá. Diariamente, durante 60 dias... Opa, já tem uma informação numérica aqui, a gente pensa que já vai ser importante pra gente. Minha mesinha tá errada, não sei porquê. Durante 60 dias foram anotadas as quantidades de garrafa fora dessas especificações. O resultado está apresentado no quadro. Opa, então aqui a gente já sabe que a gente tem um quadro de garrafas que ficaram fora das especializações, então, tipo, que estão fora do padrão que deveria ser, tá? Durante 60 dias. Ele quer descobrir a média diária de garrafas fora das especializações. Então, a gente sabe que na média a gente vai trabalhar com 60, né, gente? Se 60 dias é essa tabelinha, a gente quer descobrir só um. Então, a gente quer descobrir a média dentro desses 60 dias, ok? Então, vamos lá. Vamos interpretar aí esse gráfico, que é muito importante a gente fazer essa interpretação de gráfico, porque sempre aparece gráfico no Enem, tá? Então, aqui, ó, quantidade de garrafa fora das especificações por dia, 0 garrafas. Então, aqui tá falando em um dia e aqui a quantidade de dias, tá? Então, em um dia... Ah, tá. Então, 0 garrafas tiveram problema em 52 dias. Tudo bem, até aqui, né? Então, uma garrafa teve um problema em 5 dias. 2 garrafas teve problema em 2 dias e 3 garrafas teve problema em 1 dia. Então, a gente percebe que pela média não teve muito problema nas garrafas, né? Então, tudo bem. Eu falei gráfico, gente, não sei se eu falei gráfico, mas aqui é uma tabela, tá? Não sei se eu falei errado. Mas tudo bem. Então, vamos lá. A média diária de garrafas fora das especializações no período considerado é... Então, aqui, gente, a gente tem que fazer a média. A média você pode simbolizar com esse xizinho assim e esse risco, ou como você quiser. Você pode chamar de M, você pode colocar a letra que você quiser, desde que você lembre que é a média que a gente está falando, tudo bem? Então aqui a média, vocês lembram que a gente tem que somar todos os valores que a gente tem e dividir pela quantidade, certo? Então aqui a gente pode pensar meio que numa média ponderada, porque a média ponderada é nada mais, nada menos do que a média quando a gente repete várias vezes, só que pra gente não escrever a soma gigantesca, a gente pode colocar meio que uma média ponderada, né, dizemos assim. Então, ó, 0 garrafas por 52 dias, tá? Então, a gente vai multiplicar. Concordam comigo?
Então, ó, uma garrafa teve problema em 5 dias. Então, a gente está multiplicando, porque se uma garrafa teve problema em 5 dias, ao total, né, são 5 garrafas aí que tiveram problema ao longo desse período. Tudo bem? Peraí que eu vou fixar essa questão para conseguir mexer um pouquinho aí o que a gente está fazendo, porque senão não vai caber na tela de vocês. Eu queria fazer aqui em cima. Tá? Então, a gente vai continuar nossa conta. Se vocês não estiverem entendendo, mandem aí no chat que eu tenho que explicar de novo. Mas acho que tá tranquilo. 2 garrafas tiveram problema em 2 dias, mais 3 garrafas que teve problema em 1, tá? Até aqui a gente fez a divisão aí normal, bonitinha, tudo bem? Então aqui, ó, agora a gente vai dividir pela quantidade. A gente sabe que a quantidade de dias é 60. Mas se a gente não soubesse, gente, era só multiplicar os pesos, né? Que a gente chama de peso aí na média ponderada. Que é sempre esse númerozinho aqui, tá? Então, multiplicando esses númerozinhos, iam chegar em 60. Então, daria a mesma coisa. Mas a gente sabe que é igual a 60. Peraí, deixa eu tirar as setinhas ali que eu fiz. Opa, tirei a conta. Tá? Isso aqui dividido por 60. Eu vi que muita gente já colocou aí a resposta. Vocês estão arrasando, hein? Então, aqui, ó, fazendo essa soma, você iria escrever no papel. Aqui vai zerar, tá, gente? Então, esse zero aí não vai mudar muita coisa. Aqui vai dar 5, né? Aqui vai dar 2 vezes 2 dá 4. Aqui vai dar 3, tá? Então, ficaria 5 mais 4 mais 3, 12. Então, ficaria, ó, 12 dividido por 60. Aqui a gente pode simplificar se vocês quiserem, ou se tiverem já, ou quiserem já fazer a conta, né? Isso aqui vai dar 1 sobre 5, que dá 0,2. Que eu vi que muitas pessoas já tinham falado aí no chat, hein? Já tinham acertado, já teriam acertado essa questão. Então, a nossa resposta é letra B, como muitos resolveram por aí. Tá certo, gente? Conseguiram entender essa? Deu tudo bem? Por que multiplica? Gente, a gente tá multiplicando porque aqui na nossa tabelinha, ó, ele tá falando. Eu fiz colorido, gente, mas normalmente eu faço com azul, né? Tudo bem. Então, aqui tá falando a quantidade de garrafas fora das especificações por dia. Então, há 52 dias, 0 garrafas tiveram problema. Então, vocês concordam comigo que é que aqui 0 vai zerar, tá? Vou pensar no outro. Durante 5 dias aqui, ó, esses 5 dias aqui, uma garrafa teve problema. Vocês concordam comigo que é a mesma coisa que a gente pegar 1 e somar 5 vezes? Porque a gente está pensando a média durante 60 dias, tá? Então, a gente tem que analisar os 60 dias. Se em 5 dias uma garrafa teve problema, vocês concordam comigo que 5 garrafas tiveram problema? Nesse sentido, em vez de a gente somar 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, a gente já multiplica por 5, que é meio que aquela ideia da média ponderada, sabe? Meio isso que a gente está fazendo aqui. E isso, gente, aparece bastante, tá? Média, essas coisas de estatística, média, moda, mediana, aparece muito. Com certeza, eu, né, posso me arriscar a dizer que pelo menos uma questão, incluindo média, vai cair aí no Enem, tá? Isso é média aritmética? Média aritmética. É que assim, você pode considerar como se fosse uma média aritmética ponderada, né? Mas na prática, sim, é a mesma coisa. Tudo bem? E, gente, ó, fiquem tranquilos, porque quem não acompanhou, quem perdeu alguma parte da explicação, eu vou postar depois minha live. Eu vou salvar minha live lá no YouTube. E aí vocês podem ver. Se quiser pesquisar, é a menina da matemática. Ou tem link aqui no TikTok. Tudo bem? Vocês vão conseguir achar assim. Pega o Modlog. Gente, vocês sempre pedem, né? Ai, meu Deus. Eu vou ter que pegar o Modlog pra vocês, que vocês sempre pedem. Mas vocês sabem que log é difícil, tudo bem, gente? Não precisam se ficar focados muito nela. Bom, alguma pergunta? Por que 1/5? Na verdade, a gente simplificou aqui, tá? Então, ó, aqui a gente dividiu por 12 e dividimos os 60 por 12. Mas, se não quisesse, tudo bem. Você podia pegar 12 e dividir por 60, como você quiser. Eu só simplifiquei para ficar uma continha mais fácil de fazer. 1 dividido por 5. Mas, como você preferir. Tudo bem? O certo é o que você enxerga. Não precisa seguir realmente a mesma coisa. Tudo bem? Vamos para a próxima, gente. Mandem um ok aí se vocês quiserem ir para a próxima. Mandem um ok. Já acabou? Já acabei essa questão. Só isso mesmo.
Mandem um ok. Mandando ok. Beleza, vamos pra próxima, então. Vamos lá. Ó, esse aqui tá relacionado um pouquinho com grandezas. Vamos ver se vocês estão craques aí. Mas na verdade aqui, gente, essa questão você não precisava saber nada por fora, porque a questão tá te passando tudo. Então você não precisava lembrar de nada e, enfim, era super tranquilinho essa questão. Tá? Então, a primeira dica que eu falo pra vocês é sempre irem direto pra pergunta, naquela partezinha de baixo aqui, só pra ter uma ideia do que a questão tá falando. Essas questões são de física? Não, gente, são questões da parte de matemática do Enem, tá bom? Então vamos lá. Assim, um pé em polegadas equivalem a... Bom, então aqui você já percebeu que ele quer um pouquinho de conversão de medidas, tá? Então ele quer saber um pé em polegadas. Deixa eu grifar aqui. Um pé em polegadas. Tudo bem? Então vamos ler assim, putz, não lembro o que é pé em polegadas. E agora, ferrou? Não, calma, vamos ler a questão, porque às vezes a questão pode estar te dando a informação, que é o que acontece nessa questão, tá? Então, ó, o sistema métrico decimal é o mais utilizado atualmente para medir comprimentos e distâncias em algumas atividades, porém é possível observar a utilização de diferentes unidades de medida. Um exemplo disso pode ser observado no quadro. Então aqui a gente tem um quadro, novamente né, não sei se você diria que é uma tabela, né, enfim, uma tabela de novo na prova do Enem, isso aqui é da mesma prova, tá, gente? Acho que é de 2019. Que ele vai estar te dando quanto vale as unidades de medida. Então ele te diz que a polegada vale 2,54 centímetros, a jarda equivale a 3 pés, tá? E a jarda também equivale a 0,9144 metros. Então, o enunciado está te falando isso. Então, assim, se uma jarda equivale a 3 pés e uma jarda também equivale a 0,9144 metros, vocês concordam que esses dois aqui equivalem também? Porque se eles estão igualando com a jarda, eles também vão equivaler, querendo ou não. Certo? Tá? Então, você pode descobrir assim, ó, gente. Você pode chegar aí na famosinha regra de 3, se vocês quiserem, se vocês identificarem. Ou podem logo dividir, né? 0,9144 por 3. Mas vou colocar na regra de 3 para vocês entenderem um pouquinho, tá? Então, aqui, você sabe, ó, que 3 pés... Vou colocar aqui. 3 pés... equivalem a 0,9144 metros, tá? Então, você quer descobrir um pé equivale a x. Então, aqui a gente faz a multiplicação em cruz, né? Na verdade, vai ficar aqui 3x é igual a 1 vezes, que vai ser só ele, 9144. Na verdade, vai ficar x é igual... Peraí, deixa eu descer um pouquinho, gente. Esse valor aqui, dividido por 3. E aqui, gente, na prática, sempre quando você tiver isso, você pode ir direto já dividir, fazer essa divisão. Eu coloquei na regra de 3 para quem não conseguir enxergar, para quem não conseguir visualizar isso, mas você podia já direto partir para essa divisão e resolver aí ela rapidinho, tá? Então, resolvendo, eu não vou armar a continha para vocês, mas vocês resolvendo isso, vai dar igual a 0,348. E aqui, eu sei que parece que é muita casa decimal, mas é bom deixar, porque você percebe, né, que as respostas estão em casas decimais grandes. Então, não adianta cortar, nem simplificar, enfim. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, aqui a gente ainda não chegou no que a gente quer, né? A gente quer saber quanto vale um pé em polegadas, então a gente ainda tá aqui em metros. E a gente percebe que outro ponto interessante que a gente tem no nosso exercício é que aqui a gente tem centímetro, ó, tá? Que liga com polegada. Então, a gente consegue passar esse metro para centímetro e a gente só precisa multiplicar por 100, certo? Então, a mesma coisa que a vírgula vai andar duas casas. Então, a vírgula tá aqui, ó, ela vem pra cá e vem pra cá, tá? Então, a gente vai ter que o x também, né, isso aqui vai ser igual a
30,48 centímetros. Tudo bem? Então, aqui a gente consegue armar uma nova regra de 3 para chegar em polegadas. Que a gente viu aqui, ó, na nossa tabela, né, que uma polegada equivale a 2,54 centímetros. A gente quer descobrir quanto vale esse valor aqui, tá? Tudo bem? Concordam comigo? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Tudo bem. Então, vamos lá, vamos resolver, depois eu vejo o que vocês estão comentando aí. Então, a gente sabe, ó, que uma polegada equivale a... fazer assim. Mas não precisa colocar esse tracinho, tá, gente? Se vocês quiserem. A 2,54 centímetros. E isso eu não tô falando, tá, gente? Não precisava saber, não precisava decorar. É o que o próprio enunciado tá te falando, tá? Esse valor o enunciado te deu. Você não encontrou ele, não lembrou da cabeça. O enunciado tá te passando, tá? Então, ele quer descobrir quantas polegadas equivalem o 30,48 centímetros. Que foi o que a gente descobriu, a gente chegou nesse 30,48, fazendo passo por passo, tá? Que esse 30,48 equivale a um pé também, que é uma jarda, né? Então, tudo bem. Então, resolvendo essa continha, ó, a gente vai, né, fazer assim, ó. 2,54x é igual a 30,48. Vamos descer mais um pouquinho. Difícil demais, gente, mas aqui só tem regra de 3. E saber fazer continha, hein? Tem que ficar craque aí de continha de divisão, multiplicação. Mas, fora isso, é só uma regrinha de 3, tá? E fazendo essa divisão, você vai perceber que é igual a 12, tá? Que é igual a 12. E a gente lembra lá essa continha. Gente, é que assim, o Enem... Opa, vocês viram que na prática, o Enem, ele cobra coisas simples de resolverem, mas ele quer saber se você tem domínio da matemática básica, né? Porque aqui só tem o quê? Regra de 3 e divisão. Se vocês lembram, né? A divisão com número decimal é a mesma coisa que uma divisão normal. Você só tem que igualar as casas decimais e depois ignorar a vírgula, tá bem? Então, assim, demora para fazer essas continhas, mas na prática não tem que pensar muito, porque é só regra de 3, você vai demorar mais da conta aí. Mas aí, pegando o jeito, resolvendo, você vai conseguir sim, tá? Então, aqui a gente vai chegar a 12, que é a nossa alternativa D, tá, gente? Aqui tem um monte de zero, só porque eles igualaram as casas decimais. Não significa nada, porque esses zeros aí não tem valor nenhum, não significa nada, né? Então, a gente chega que a nossa alternativa é a letra D, tá? Prova de 2019, sim, é uma prova do Enem de 2019. Então aqui, gente, ela tava falando de unidade de medida, você não precisava lembrar nada de cabeça. Eu acho difícil o Enem cobrar essas unidades de medidas não muito usuais para você lembrar de cabeça, ele sempre vai estar te dando, que nem nesse exemplo. Você só usou regra de 3 e divisão, que vocês têm que treinar aí para ficarem craques, mas divisão com decimal é a mesma coisa que uma divisão normal, tá bom, gente? Então, ó, era uma questão fácil. Você vê os números e acaba se assustando, mas não é tão difícil assim. Então, mantenha calma, respirem e façam as contas, porque vocês não podiam errar essa questão aí de bobeira, tá bom? Eu já errar. Não, gente, vocês não vão errar, tem que fazer com atenção. Porque normalmente essas são as questões fáceis. O Enem também não vai entregar tudo de bandeja, bonitinho, que nem os nossos professores às vezes na aula, tá? Então... é por isso. Deixa eu ver o que vocês estão falando aí. Por que a D e não a? Porque a A, ele não tá dando na medida que ele quer, né? Tá um pouquinho errado. Provavelmente, se você não tivesse feito aqui, ó. Tá vendo que a gente dividiu? A gente dividiu não, né? A gente transformou metro para centímetro, porque a gente estava trabalhando com centímetro. Se você fizesse provavelmente em metro, não arrumando a conversão de medidas, daria a letra A. Provavelmente, eu não fiz as contas para saber se era. Mas era um jeitinho da pessoa acabar se confundindo e marcar a letra A, porque não prestou atenção que aqui tá em metro e a gente tem que passar para centímetro, tá? Porque a nossa aqui, ó, esse polegada aí,
tá para centímetro. Ou, se você quisesse passar esse valor para metro, aí sim estaria certo, depende de você. Mas tem que arrumar aí bonitinho as unidades de medida, não pode acabar se confundindo, tá bom? Faz a divisão com vírgula. Qual divisão, gente? Ai, meu Deus. Deixa eu ver. Aí, passei para outra. Gente, aqui a divisão vai ser normal, ó. Você vai fazer... Querem que eu arme essa continha com vocês? Eu vou armar, mas essa última aqui acaba sendo simples, ó. Vai ser 30,48. Fazer bem rapidinho, tá? Ó, 2,54. Não vou fazer todas, senão vai levar muito tempo. Vocês estão vendo que as casas decimais, elas são iguais? Não tem diferença aí? Então, aqui a gente tem 1, 2, aqui a gente tem 1, 2. Então, a gente não precisa fazer nada. A gente literalmente pode agora ignorar a vírgula. Então, a gente vai lá, ó, e vai tirar a vírgula daqui e vai tirar... Opa, tirei muita coisa. Mas aqui vai ficar 254, tá? Então, vai ficar 3.048 dividido... Ai... dividido por 254, tudo bem? Então, aqui, ó, o 30 é menor que 254, não dá. Então, a gente vai pegar, ó, 348, tudo bem? Então, aqui, a gente percebe que o 254 cabe só uma vez em 304, certo? Então, a gente vai colocar 1. A gente já sabe o resultado, então fica mais fácil, mas na prática você vai fazer isso. E aí, se você quiser fazer do jeito longo, gente, então, ó, 1 vezes 254... dá 254. Então, a gente vai ter que subtrair aqui, ó. A gente vai pôr 254. Então, vai ficar 304. Aí você arma bonitinho. Eu vou resolver na calculadora pra gente ser mais rápido. E eu sou ruim de conta de cabeça, tá? Mas aqui, ó. 304 menos 254 vai dar 50. Tá? Então, eu vou apagar aqui pra gente colocar já o resto 50. Tudo bem? A gente vai descer o 8. A gente tá fazendo uma multiplicação normal. Tudo bem? Então, aqui... vai dar, ó, você vai perceber, se você parar pra pensar, você vai perceber que isso daqui, 2 vezes 254, dá 508, então sobra o resto zero. Viu? É uma continha normal, gente, não tem muito segredo. E quando as casas decimais são iguais, você só acrescenta um zero. Muito simples, né, gente? Então, imagina que aqui fosse, sei lá, 3,048 dividido por... Peraí, deixa eu passar pelo lado. Tá? Peraí, eu vou apagar essa continha, então, pra vocês... Ai, não precisava ter apagado, vou puxar pro lado. Problemas técnicos, gente. Calma aí, que já vamos pra última questão. Só vou tentar ajudar aí quem tem dificuldade nessa. Tá? Mas aí, por exemplo, se fosse 1,342 dividido por 1,2. Tudo bem? Eu não vou resolver, eu só vou mostrar pra vocês aí como fica. Tá vendo que de um lado a gente tem 3 casas decimais nesse primeiro número? A gente tem o 3, o 4 e o 2. E do outro lado a gente tem o 1. A gente só precisa igualar. O lado maior vence, a gente diz assim, que a gente tem 3. Então, desse lado a gente vai precisar ter 3. Então, eu literalmente só acrescento 0, porque é isso, você só tem que colocar o 0. E aí, ignora a vírgula. Então, vai ficar 1.342 dividido por 1.200. É isso. E resolve normal. Tá? Opa, não tá aparecendo aqui, mas acho que vocês entenderam, né, o que eu quis dizer. Tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Você vai disponibilizar a live depois? Sim, gente, eu vou postar ela no meu canal no YouTube. É a Menina da Matemática, tem o link aqui no TikTok, mas eu vou postar a live pra vocês. Quem quiser olhar de novo, acompanhar. Tudo bem? Vamos para a próxima questão. Mandem um ok aí se querem passar pra próxima. Mandem um ok. Deixa eu ver o que vocês estão mandando. Tomar uma aguinha. Ok? Vamos para a próxima? Então, depois quem perdeu, chegou depois, quem quiser revisar alguma questão, vai estar lá no YouTube, tudo bem? Bom, vamos para essa que fala um pouquinho de geometria e aparece muito no Enem, gente. Vocês não podem perder uma questão dessa, porque questão de geometria, que fala de área, que fala do volume, sempre aparece na prova. Eu tô diminuindo a imagem para vocês conseguirem enxergar melhor, tá bom? Diminuir aqui. Acho que assim tá bom, né? Deixa eu ver se estão falando alguma coisa. Isso é qual série?
Isso são questões do Enem, tá, gente? São questões da prova do Enem. Essas que eu peguei hoje são de 2019. A gente tá estudando aí um pouquinho juntos. Bora! Bora pra questão, gente. Deem um like aí no live pra live chegar pra mais gente, pra gente poder ajudar mais pessoas. Vamos juntos. Bom, então vamos lá. Primeira dica que eu canso de repetir pra vocês já devem estar cansados de escutar, que a minha dica é vocês sempre lerem a pergunta que está logo aqui no exercício, a pergunta que está embaixo, para você ter uma ideia do que o exercício quer, sem você ter lido, né, ele inteiro. Então vamos lá. Qual a menor quantidade de caminhões utilizando suas capacidades máximas que o mestre de obras deverá pedir à usina de concreto para fazer a laje? Bom, então ele tá falando de caminhões, provavelmente ele vai trabalhar de volume, área, então ele quer saber qual a menor quantidade de caminhões que ele vai precisar pedir para ocupar aí, para terminar de montar a laje, né? Fazer o trabalho aí deles. Então, vamos ler agora a questão toda para a gente entender o que ela está falando. Um mestre de obras deseja fazer uma laje com espessura de 5 centímetros. Opa, isso aqui é importante também. Espessura de 5 centímetros, utilizando concreto usinado, conforme as dimensões do projeto dado na figura. Então, o projeto é essa figura que está representada aqui. O concreto para fazer a laje será fornecido por uma usina que utiliza caminhões com capacidade máximas de 2 metros cúbicos, 5 metros cúbicos e 10 metros cúbicos de concreto. Tá? Então, a gente tem 3 tipos de caminhão. Esse, com 2 metros cúbicos de capacidade, né, o volume dele, de 5 metros cúbicos e de 10, tá? Então, a gente tem 3 tipos de caminhão. E ele quer saber qual a menor quantidade de caminhões utilizando a capacidade máxima deles, então essas 3 aí que eu apresentei para vocês, que o mestre de obra vai precisar. Então, aqui, gente, a gente precisa calcular o volume da nossa laje. Então, o volume que a gente vai precisar. Tá certo? Concordam comigo aí que ele quer o volume? Tá? Por que ele quer o volume? Porque ele justamente quer saber quanto ele vai precisar encher, né? Quanto ele vai precisar colocar dentro aí da nossa laje. Então, aqui, gente, vocês percebem que se a gente cortar aqui, ó, a gente vai ter, não sei dizer se é um quadrado ou não, mas a gente vai ter vamos ver, né, se vai ser um quadrado. Então, a gente vai ter aqui um espaço, se a gente cortar aqui, ó, a gente vai ter um retângulo, então vai ficar mais fácil da gente resolver. Ou se quisesse também, gente, poderia cortar assim, tá? Aí podia usar aqui e aqui em cima também, como vocês preferirem aí fazer o exercício, não tem problema. O que vocês visualizarem primeiro é o certo. Então aqui a gente vai descobrir primeiro a área, porque aqui a gente tá vendo no plano, né? Esse desenho aqui tá representado no plano, e depois a gente sabe que ele tem espessura de 5 centímetros, e a gente pode usar depois aí a nossa espessura de 5 centímetros. Então, por enquanto, a gente tá trabalhando aí com área, tá? Então, ó, se aqui eu já sei que é 8 metros, tudo bem? Aqui é 8 metros, a gente vai descobrir a espessura desse outro lado aqui. Se aqui mede 5, que a gente viu aqui, ó, aqui mede 5, então aqui mede 5, aqui mede 2 e aqui mede 1. Então, somando também vai dar 8, então realmente aqui a gente tem um quadrado. Então, a gente tem certeza aí que é um quadrado, mas tudo bem, se não fosse, não ia mudar muito, tá? Então, esse lado todo aqui também vai medir 8 centímetros, tá? Então, para a gente achar a área de um quadrado, de um retângulo, é lado, né, base vezes altura, ou no quadrado, lado vezes lado, então vai dar 64 metros ao quadrado, porque tá em metro, tá, gente? Não pode confundir. A unidade de medida é em metro, tá? Então, aqui esse outro lado. Aqui, ó, mede 3, que nem tá falando aqui. Aqui mede 3. E a espessura é 1, é isso que a gente tá falando? Ah, não, desculpa, gente. Então, ele tem que aqui mede 3, e essa altura toda vai ser 8 menos 1, né, que tá aqui em cima, tá? Então, vai ser 3 vezes 7, concordam comigo? Que vai dar 21 metro ao quadrado, que é a unidade de medida de área. Tudo bem? Então, aqui vai ser a mesma coisa, ó. Aqui, esse lado mede 3, aqui mede 5, vai ser base vezes altura, né? Lado vezes altura, enfim, como vocês quiserem pensar. 3 vezes 5 dá 15 metros ao quadrado, porque até então a gente está falando de área. Concordam comigo? Tudo certo?
Tá bem? Então aqui a gente não acabou a questão, porque quando a gente fala de laje, é como se fosse, né, um pizinho assim levantado. Então vai ser algo com uma altura, que nem tipo aqui, ó, tá? Que vai ser nessa medida, como se fosse uma escadinha, então vai ter uma altura. A gente trabalhou com a área, a gente achou a área em metro ao quadrado, porque é a unidade de medida de área, e a gente quer descobrir a altura agora, que o nosso enunciado tá dando que é igual a 5. Tá? Então, a gente pode somar. Primeiro, a gente vai somar. Se vocês quiserem, vocês podem somar tudo. Então, ó, 64 mais 21 mais 15 dá igual a 100. Concordam comigo? Dá igual a 100. Vocês podem armar a continha. Mas... Explica o 21 de novo. Ó, gente, aqui vale 3, tá? Então, aqui eu sei que vale 2 e aqui eu sei que vale 5. Então, 5 mais 2, né? Que é essa medida aqui, ó. Esse lado aqui vai valer 2, esse lado aqui vai valer 5, tá? Então, 5 mais 2 dá 7. Então, eu fiz 3 vezes 7, que deu 21, tá? 7 mais 7 com 14, com mais 7 é 21. Aquela musiquinha lá dos namorados, que eu sempre lembro dela, eu acho incrível. Tudo bem? Então, a gente não acabou com o exercício aqui, tá? Somando todas essas áreas, tá? 64 mais 21 mais 15... vai dar igual que a área dessa laje é igual a 100 metros ao quadrado, tudo bem? Então, agora a gente quer colocar a altura, que a gente também sabe, que é igual a 5 centímetros. Então, vou descer um pouquinho aqui, tá? Pra multiplicar com vocês. Eu sei, ó, eu vou desenhar, vocês entenderam como é, gente? É como se tivesse, ó, um quadrado aqui, ó. Mas, ficou meio torto, tá, gente? Mas deu pra entender. Fingem que tá bonitinho. A gente descobriu essa área, ó, que eu vou pintar. E a gente agora tá trabalhando com a altura que falou que é igual a 5 centímetros, tá? Então, falou que a altura aqui é igual a 5 centímetros. Como a gente tá trabalhando em metro, a gente pode passar 5 centímetros para metro, que é igual a 0,05 metros. Tudo bem? Então, aqui você pode jogar em regra de 3 ou, literalmente, pode já multiplicar, né, a nossa área, que é 100 metros ao quadrado, vezes 0,05. Isso aqui vai dar 5 metros cúbicos. Metros cúbicos, porque agora eu estou trabalhando com 3 dimensões e estou trabalhando com volume, tá? Então, esse daqui vai ser o volume da nossa laje. Quanto a gente vai precisar encher a nossa laje. E a gente quer ver qual vai ser o caminhão, a menor quantidade de caminhão que eu vou conseguir encher 5 metros cúbicos. Então, vamos voltar para o exercício, que ele está dizendo as capacidades dos caminhões, tá? Então, a gente tem que um é de 2 metros cúbicos, um é de 5 metros cúbicos e outro é de 10. Opa! Se eu só preciso de 5, né, de um caminhão com... né, se eu preciso preencher isso, eu já tenho aqui o caminhão escolhido. Eu só vou precisar de um caminhão para montar a minha laje. Concordam comigo? Então, aqui, ó, a nossa letra C diz justamente isso. Um caminhão com capacidade máxima de 5 metros cúbicos. Tá? Então, é a alternativa letra C. Quem tinha acertado aí? Gente, e lembrando que aqui, quando eu tô fazendo com vocês, eu faço bem devagarinho. Mas na hora da prova, não vai demorar tanto pra resolver uma questão, tá? Vocês vão aí rapidinho. Lembra que a média é 3 minutos por questão. Não precisa se atentar muito a esses 3 minutos, tá? Mas só pra explicar que aqui eu faço devagarzinho pra vocês entenderem. Mas na hora da prova, vocês mandam bala. Podem fazer rapidinho aí, como vocês quiserem, tá? Por que 0,05? Vamos lá. Aqui, o nosso enunciado está falando que a altura é a espessura de 5 centímetros. Como eu estou trabalhando em metro, ó, aqui é em metro, né? Aqui os caminhões estão em metro, as alternativas estão em metro, eu tenho que passar esses 5 centímetros aí para metro. E aí eu preciso dividir por 100, né? Para passar para metro. Tudo bem? Vou fazer mais uma sim. Vamos ver se você tem alguma dúvida. O volume é a área vezes a altura? O volume normalmente é a área vezes a altura. Muito bem. Quando a gente está trabalhando aí de paralelepípedos, é sim. Quando a gente fala de pirâmide, é parecido, mas vai ser base vezes a altura dividido por 3, tá? Então, se aqui eu tenho uma base quadrada, vai ser
a área do quadrado vezes a altura dividido por 3. E aqui, se eu tenho um cone, por exemplo, o cone não é uma pirâmide, tá, gente? Mas pra fórmula aí, você pode pensar um pouquinho como se fosse. Porque seria, né, a área da base vezes a altura dividido por 3. Que aqui a área da base é uma circunferência, né, um círculo. E você pode fazer dessa forma. Tudo bem? Mas normalmente, sim, é a área da base vezes a altura dividida por 3. Que nada mais é, né, quando você tem um paralelepípedo, largura vezes comprimento vezes altura. Tudo bem? Você é professora? Eu estou fazendo faculdade para, né? Já dou algumas aulas, mas eu ainda sempre falo que eu estou fazendo faculdade. Gente, acredita que hoje eu não peguei nenhuma questão de porcentagem? Eu acho que nenhuma tem. Mas eu posso falar um pouquinho com vocês, tá? Mas, gente, quem tá chegando agora, quem não viu, eu acho que essa é a minha 6ª live sobre o Enem. Eu tô postando tudo lá no meu canal no YouTube, que eu criei pra postar as lives pra vocês. Chama A Menina da Matemática, eu vou disponibilizar essa live depois. Tem outras lives lá. E assim, se vocês quiserem aí, eu não sei, essa semana não é a prova de exatas, né? Não é a prova ainda de matemática. Aí vai ter a prova de humanas, mas se vocês quiserem, eu posso fazer semana live também, semana que vem. Vocês que mandam. Eu não sei se vocês querem focar em humanas essa semana ou querem ver a live, mas se vocês quiserem. Gente, eu nem perguntei, mas eu passei pra próxima, tudo bem? Se vocês quiserem que eu volte aí, eu volto sem problemas. Ai, meu Deus, gente, perdão aí, baguncei tudo aqui. Vou voltar pra vocês, desculpa. Eu tirei o zoom sem querer. Voltei aqui pra vocês. Deixa eu ver o que vocês estão mandando. Tem muitas mensagens, gente, que lindos. Curtam muito a live pra live chegar em mais pessoas, pra poder ajudar mais gente, tá bom? Faz aulão pro Enem. O que seria aulão pro Enem? O que vocês querem aí? Eu posso tentar, não sei se eu me garanto aí pra um aulão pro Enem, mas eu posso tentar. Essa questão 162 é muito boa. Legal, né? Ela é curiosa. Eu acho que ela é uma questão considerada fácil, mas essa aí tem que pensar um pouquinho, tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Tipo um resumão pro Enem. Vocês querem uma live de resumão pro Enem? Pode ser. Vocês querem? Quando vocês querem? Semana que vem? Estiver perto da prova? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Log. Gente, eu não peguei questão de log, vocês sempre me pedem. Eu quase peguei uma hoje. Mas elas são muito complicadas, gente, pra eu falar com vocês na live, entendeu? Se às vezes é difícil eu falar uma questão fácil, imagina uma de log. Mas assim, eu vou tentar pegar pra próxima live. Se vocês quiserem, eu posso tentar fazer live amanhã. Vocês me falem o que vocês querem, eu posso tentar. Mas aí eu vou fazer uma vez com você. Tá bom? Gente, é muito difícil acompanhar os comentários, tá? Mas eu juro que eu vou tentar ler todo mundo. Se alguém precisar mandar alguma mensagem específica, manda no direct ou comenta nos vídeos, tudo bem? Vamos resolver essa questão? Querem resolver? Mandem um ok. Fala só o horário da live. Gente, normalmente eu faço live nesse horário, tá? Entre 8 e 9 horas aí. Faço live à noite. Não sei se é ruim, algum dia eu posso tentar mudar o horário, mas normalmente é nesse horário que eu faço live. Sim, tá bom? Vamos para a questão? Mandaram um ok? Vamos lá, vamos lá. Então, a primeira dica sempre, né, é ler a pergunta. Às vezes não te ajuda muito, que nem vocês vão ver nessa questão. Ler a pergunta antes não vai mudar muita coisa na nossa vida. Mas vamos ler, né? Então, vamos lá. Segundo essas informações, argumenta-se que o aluno P, J, F e M jogaram respectivamente. Bom, aqui a gente ainda não tem uma ideia do que o enunciado está falando, mas a gente já sabe que esses alunos, né, jogaram alguma coisa que a gente quer descobrir. Tudo bem? Então, agora vamos ler a questão aí que caiu no Enem de 2019. Os alunos de uma turma escolar foram divididos em 2 grupos. Um grupo jogaria basquete, enquanto o outro jogaria futebol. Sabe-se que o grupo de basquete é formado pelos alunos mais altos da classe, tá? Então, vamos grifar isso. Que o basquete é formado pelos alunos, mais altos da sala. E tem uma pessoa a mais. Isso aqui também é importante, hein, gente? Tem uma pessoa a mais no time de basquete, tá? E o resto, né, do grupo, o restante do grupo é do futebol.
A tabela seguinte apresenta informações sobre as alturas dos alunos da turma. Então, essa tabela está falando das alturas dos alunos, tudo bem? Então, ó, os alunos P, J, F, M, opa, a gente viu na pergunta que eram eles que a gente estava procurando, hein? Mas vamos lá. Medem, respectivamente, 1,65 metros, 1,66 metros, 1,67 metros e 1,68 metros, tá? Respectivamente. Então, o P mede 165 metros, o J mede 1,66, o FJ mede 1,67 e o M 1,68. E as suas alturas não são iguais em nenhum dos outros colegas, então são alturas únicas, tá? Não são iguais a de nenhum outro colega. E ele quer saber, segundo essas informações, quais esportes eles vão jogar, futebol ou basquete. Então vamos descobrir. Aqui de novo caiu a nossa famosa média, moda e mediana, que eu sempre falo pra vocês, tá, gente? Pelo menos uma dessas três vai cair na sua prova do Enem, então toma cuidado, presta atenção para não errar de bobeira, tá? Então vamos lá, dá muitos likes na live para chegar para mais gente, não errar uma questão de média, moda, mediana. Então vamos resolver ela aí. Então aqui a gente não tem muitos valores numéricos, a gente tem que pensar um pouquinho aí como vai funcionar, tudo bem? Então vocês concordam, vocês lembram comigo? Vamos analisar aqui a mediana, tá? Primeira coisa que a gente vai analisar é a mediana, essa aqui que está no centro. Vocês lembram o que é a mediana, gente? Eu até falei, né? Ela já está no centro da nossa tabela e a mediana se refere a justamente um valor que está no centro da nossa sequência. É o valor central, tá? Então, se aqui está dizendo que nenhuma das alturas se repetem, vocês estão vendo que aqui aparece 1,67? Opa! Aqui, ó, 1,67 está aparecendo aqui, que é do aluno F, tá? Então, se a altura dele não é igual a nenhum dos outros alunos, essa altura que tá aqui, 1,67, é do aluno F, concordam comigo? Já que a mediana é a medida central e o F mede 1,67 e não é igual a nenhuma altura, tá? Então, a mediana é 1,67, é o valor que está no meio da nossa sequência, colocado em ordem crescente ou decrescente, que você preferir. Tá? Para achar a mediana sempre tem que colocar em ordem crescente ou decrescente, tudo bem? Não podem errar de bobeira isso. Vai ser o nosso jogador F, tudo bem? E outra coisa que é legal você saber, porque a mediana aí você resolve aí toda a nosso exercício. Se a mediana é o nosso valor central, tá dividindo no meio, vocês concordam que vai ficar a mesma quantidade para um lado e a mesma quantidade para o outro? Concordam comigo? Se eu tenho, sei lá, uma sequência com 5 números, a mediana vai ser, né, o número do meio. Então, eu fiquei com 2 números para cá e 2 valores para cá. E aqui aconteceu a mesma coisa, tá? A mediana, ela tá dividindo, vai ficar a mesma quantidade para cá, a mesma quantidade para cá. Mas uma coisa muito importante que a gente viu é que no time de basquete tem uma pessoa a mais. Então, esse aluno que tá no centro vai estar no time do basquete. Porque aqui vai ter, literalmente, uma pessoa a mais. Por isso que aquela informação era importante. Entenderam isso? Acho que isso aí era a pegada que o exercício queria que a pessoa fizesse. Porque esse valor da mediana tá no time do basquete, já que tem uma pessoa a mais. E, justamente, o nosso aluno F, eu vou montar aqui uma tabelinha pra gente colocar os nossos alunos aí na nossa sequência, tá? Vou fazer assim, olhinho, ó. Então, aqui a mediana, né, esse valor do meio a gente tem que é 1,67, vou colocar aqui em cima, ó, 1,67, e é o nosso aluno F, tá? Lembrem que a gente, né, chegou à conclusão que era o nosso aluno F, porque só o aluno F tem essa altura, e ele disse que nenhum outro aluno tem a mesma altura que ele, tudo bem? Então, aqui a gente está, teoricamente, colocando em ordem crescente, tudo bem? A nossa sequência a gente denominou, eu escolhi colocar em ordem crescente. Então, pra cá, ó, os números vão aumentar e pra cá os números vão diminuir, tudo bem? Então, aqui vai ter certa quantidade de pessoa e aqui vai ter certa quantidade de pessoa. Até aqui, ok, né? A gente não tem valores, mas a gente tem uma ideia de como funciona a média e a moda mediana. Como no basquete tem um aluno a mais, eu vou fazer uma divisão aqui, tá? Então, aqui vai ser o basquete, vai ser o time de basquete, e aqui vai ser o time de futebol. Tudo bem?
E agora eu só preciso colocar os valores que eu sei na nossa sequência, tá? Então eu sei, ó, o P. O P é o primeiro valor que tá aqui, respectivamente, ele vai ter medida de 1,65. Opa, ele é menor, né? 1,65 é menor que 1,67. Então o P vai estar desse lado aqui, tudo bem? E o J, logo depois, o J tem 1,66. Opa, também aí é menor que 1,67, tá? Então, vou arrumar aqui a ordem, porque eu tinha colocado o P aqui, mas o P é menor, né? Então, vou colocar, sei lá, o P aqui. Vou pôr no meio que a gente não sabe a distância dele. E o J vai estar aqui também, porque ele é menor, tá? O F a gente já colocou, que é a nossa mediana, o nosso valor central. E o M é... Cadê? E o M é 1,68. Opa, maior que 1,67. Então, o M tá por aqui. Tudo bem? E aqui, como falou, né, a moda é o número que mais se repete, então provavelmente alguém aqui tem 1,78 duas vezes, ou enfim, a gente não sabe quantas vezes aí. A gente não sabe quantas pessoas tem no time, mas a gente conseguiu já deduzir isso com a informação que a gente tinha, tá? Entenderam, gente? Então, ó, vamos ver qual é a alternativa certa. Então, ó, P jogando basquete. Não é, porque a gente já viu que o P tá jogando futebol, então a gente já consegue riscar, ó, a alternativa A. A alternativa A não é. Tá? O P jogando futebol, opa, a B poderia ser C jogando futebol, ok, D jogando futebol, E, opa, aqui já deu tudo, tudo bem? Então, todas as alternativas já poderiam ser. Agora, vamos olhar o nosso aluno J. Nosso aluno J também tá aqui no futebol, que a gente chegou na conclusão. Então, ó, essa B não poderia ser, que tá falando que ele jogaria basquete, e as outras, ok, tá vendo? O Enem é cana, só riscamos duas alternativas até agora. Vamos seguir com o aluno F. Nosso aluno F é a nossa mediana. Então, ele já tá jogando basquete. Então, aqui tá dando. Aqui, ó, já riscamos aqui porque ele não tá jogando futebol. Já riscamos aqui porque ele não tá jogando futebol. Então, é a alternativa letra C, que eu vi que muitos acertaram, tá? Então, futebol, futebol, basquete, basquete. Entenderam, gente? Aqui não tinha literalmente nenhuma conta. Tá? Não tinha nenhuma conta para fazer, era só interpretação a partir da mediana. A mediana, na verdade, aí era a nossa coisa mais importante, porque a gente percebe que a mediana é o meio, e se eu tenho mais alunos no basquete, a mediana, né, o número da mediana vai aí pro time do basquete, e só isso. Não tinha nenhuma conta. Entenderam essa? Tá tudo certo? Ficou tudo bem? Era só lógica. Eu não diria exatamente lógica, mas sim, podemos dizer que aí era uma questão de interpretação, de lógica, basicamente interpretação, e lembrar o conceito de média, moda e mediana, tá? Porque se você não lembrasse o conceito de mediana, você não faria a questão, e é muito importante. Tudo bem? Não teria que ter 3 no basquete? Então, tá dizendo que eles não deram quantos alunos tem na sala, tá? Não deu nenhum valor, a gente não sabe. Pode ter 20, pode ter 30, pode ter 50, a gente não sabe quantos tem. A única informação que eles nos deu é que tem um a mais no basquete, tá? Então, a interpretação que a gente fez e que a gente poderia ter feito é que, por exemplo, vamos considerar que tem 5 alunos só. Mentira, não vai ter, mas vamos fingir, porque tem moda, tem que repetir mais de uma vez, né? Mas tudo bem. Vamos fingir que tem 5 alunos. A mediana vai ser o valor que tá no meio, tá? Vocês concordam comigo que a mediana, ela divide o grupo em partes iguais. Então, aqui tem 2 e aqui tem 2. Como o basquete tem mais, a mediana também vai pro basquete. Vai ficar a quantidade da divisão mais o do meio. Então, essa é a lógica aí que a gente colocou pro F, a nossa mediana, e pro time do basquete. Tudo bem? Entenderam? Tudo certo? Como tira esse chat? Eu acho que dá pra arrastar pro lado assim, ó. Você arrasta pro lado, eu acho que é pra esquerda. Eu acho que é pra esquerda. Pra esquerda não, pra direita, né? Tipo, da esquerda pra direita sai o chat. Ou pra algum lado aí, vocês conseguem. Faz live todo dia? Gente, então, se vocês quiserem, eu posso tentar fazer mais dias que eu conseguir. Eu tava meio em dúvida, porque essa semana vai ser... No Enem vai ser humanas, né? Mas se vocês quiserem que eu faça live essa semana mesmo sendo humanas, vocês avisam que eu posso tentar. Tudo bem? Querem para a próxima? Alguma dúvida? Vamos prosseguir. Vamos ver o que vocês estão falando. Errei nem redação. Gente, eu não tenho muitas dicas para redação. Mas... né, quem sabe? Eu fui bem na minha redação do Enem. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos ver matemática com redação. Brincadeira.
Mas pode colocar matemática e redação, hein? Seria lindo. Se alguém colocar, me manda um print depois da redação feita. Tá? Vamos para a próxima. Gente, hoje eu não peguei nenhuma de porcentagem. Mas eu tenho muitas lives já feitas de porcentagem, vocês podem ver lá. E nas próximas com certeza vai ter. Hoje mesmo que eu fui pegando as questões mais simples que eu achava, mais fáceis para mostrar para vocês. E que são as mais importantes do Enem. E não vi nenhuma de porcentagem. Mas porcentagem sempre aparece, que eu não escolhi mesmo as de porcentagem. É aí que eu tô ajustando aí a questão para vocês. Mas eu posso falar um pouquinho de porcentagem. Mas aí, se vocês quiserem, amanhã eu posso tentar fazer live. E aí eu trago porcentagem. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Qual tablet você está usando? Gente, eu estou usando uma mesinha digitalizadora mesmo para resolver. Ai, bugou aqui. Uma mesinha digitalizadora para vocês. Gente, desculpa, às vezes dá um errinho aqui, mas agora vai. Tem mais 2 questões, se eu não me engano, de hoje. Passou muito rápido a live, mas já estamos 1 horinha aqui. Eu peguei questão para 1 hora mesmo, pra gente não ficar muito. Mas se vocês quiserem, amanhã eu faço live de novo por volta desse horário. Eu posso avisar nos meus stories, tá? Função afim, gente. É a famosa função afim, muito temida por muitos, que não precisa ser temida, tá, gente? Porque função afim é muito simples de resolver. Vocês vão ver. Que é muito fácil, gente. Tomar um pouquinho de água que eu já tô cansada de falar. Pera aí. Vamos lá. Gente, depois mandem no final da live e perguntem se vocês querem uma live amanhã, tá? Mas curtam muito a live aí pra chegar pra mais gente. Bora resolver? Mandem um ok se vocês querem que eu comece a resolver já a questão ou se alguém tem mais alguma dúvida. Mandem um ok aí no chat. São questões do Enem? Sim, essas são as questões do Enem. Se eu não me engano, se eu não tô errada, são questões do Enem 2019 que eu peguei pra resolver com vocês. Ok? Vamos! Gosto de pedir pra vocês falarem ok, gente. Aí vocês interagem comigo um pouquinho. Então vamos lá. Resolver essa questão aí de função afim. Vamos ver. Então a minha primeira dica, como sempre, é ler a primeira pergunta pra você ter uma ideia do que no céu tá falando, mas se vocês não quiserem, tudo bem. Aí vamos ler todas pra gente fazer um pouquinho mais rápido, tá? Então vamos lá. Uma empresa tem diversos funcionários. Um deles é o gerente, tá? Que recebe R$1.000 por semana. E outros funcionários são diaristas, tá? Então aqui a gente tem, essa empresa, né? Tem certa quantidade de funcionários e desses funcionários, um é gerente e o resto é diarista. Eu não sei quantos são, mas tudo bem. Eu sei que um é gerente e todos que souberem vão ser diaristas, tá? Cada um dos diaristas trabalham 2 dias na semana, recebendo R$80 por dias trabalhados. Aqui é uma pegadinha, gente. Não sei se já perceberam, mas aqui é uma pegadinha que poderia atrapalhar alguém. Mas tudo bem. Já grifei as informações importantes, vou terminar de ler. Chamando de X a quantidade total de funcionários da empresa, a quantia Y em reais que essa empresa gasta semanalmente para pagar de seus funcionários é, tá? Então, ele quer saber justamente a função, né, que a empresa gasta semanalmente para pagar os funcionários. Tudo bem? Então, a primeira informação que a gente vai pegar é esse X que o enunciado está dando. Que ele falou que X é a quantidade de funcionários, tá? Então, vamos relacionar, vamos ver aí quem seria esse nosso X, tudo bem? O X, gente, a gente viu lá que ele vai estar dividido em 2 partes, tá? Então, aqui, ó, os nossos funcionários, ele diz que um deles é o gerente, tá? Então, um desses funcionários é o gerente e o resto é diarista. Tudo bem? Tá? Então, se eu quero trabalhar como diarista, porque o gerente já tem um salário fixo, tá? Ele já disse que é R$1.000. Eu não preciso descobrir aí a quantidade dele, eu vou colocar, mas a gente não precisa exatamente saber no momento. Eu sei que um é gerente e se um é o gerente, já tem a quantidade de 1, vocês concordam comigo que diarista vai ser X menos 1? Tirando o gerente, os diaristas vão ser X menos 1. Concordam comigo? Essa informação é importante aí pra gente tentar resolver nosso exercício.
tá? Então, isso aqui é uma informação importante que não poderia perder, que uma empresa tem diversos funcionários, um deles é gerente e o resto é diarista, ou seja, diarista vai ser X, que é a quantidade total, menos o gerente, tá? Repetir aí para quem tava na dúvida, mais rapidinho. Compreenderam agora? O gerente não conta como é diarista ou conta? Não conta porque, nosso enunciado tá deixando claro, tá? Então, uma empresa tem diversos funcionários. Um deles é o gerente, os outros funcionários são diaristas. Quando ele falou os outros funcionários, ele tá tirando o gerente aí da jogada, tá? Então, aqui, justamente, quando ele fala os outros funcionários, ele tá tirando o gerente. Ele já fora do gerente, já falando agora do resto. Então, por isso que o gerente não entra aí na nossa lista. Tudo bem? Tá, então vamos começar a montar aí a nossa funçãozinha, né? Que ela tá em função aí de Y, que é a quantidade que a empresa vai gastar. Tá? Então, você já tem o salário fixo do gerente. Então, o gerente sempre vai ganhar por semana R$1.000. Então, já vamos colocar aí na nossa função que ele já ganha R$1.000. A gente já sabe aí qual é o salário fixo dele, que é R$1.000. A gente não precisa fazer nenhuma conta aí para descobrir, tá? Ai, ficou errado, 0. Pronto, deu certo. Mas a gente vai colocar agora os salários dos nossos diaristas. Mas aqui é a pegadinha que o Enem queria que você caísse. Mas como você é muito inteligente, você não vai cair a pegadinha que eles colocaram para vocês. A gente tá falando quanto a empresa vai gastar em uma semana, tá? Mas ele tá dizendo que o diarista trabalha por 2 dias. Então, a gente tem que contar quanto ele ganha por 2 dias. Só que o Enem falou quanto ele ganha, R$80 por dia, tá? Por dia. Por um dia. Se ele trabalha 2 dias, vocês concordam comigo que eu vou ter que multiplicar esse 80 por 2? Então, aqui que estava o erro, acredito que algumas pessoas possam ter cometido, que foi só colocar o 80 ali e não, multiplicar por 2. Percebi aí que tinha que multiplicar por 2 dias que os diaristas trabalham. Então, aqui fazendo a continha, 80 dividido por 2 dá 160, tá? Então, aqui eu tenho que multiplicar para a quantidade de diaristas. Lembra que eu falei para vocês que o diaristas era X menos 1? Que eu falei, não, a gente chegou na conclusão que os diaristas eram X menos 1. Eu jogo aqui, tá? Porque ele quer saber quanto eu vou gastar. Se eu tiver 2 diaristas, vai ser 160 dividido por 2 pessoas, 2 salários que eu vou ter que pagar. Então, eu não sei a quantidade de diaristas, então eu vou colocar X menos 1, porque X é o total de funcionários, tirando o gerente, que a gente já colocou aqui o valor, que é R$1.000. Tudo bem? Então, aqui a gente faz o famoso chuveirinho, não sei como vocês gostam de chamar, Tem chuveirinho, distributiva. Então, esses 2 valores que a gente vai ter que multiplicar aqui e multiplicar aqui também. Tudo bem? Então, isso daqui vai dar, Y, a gente vai copiar os primeiros números que não mudaram nada, mais 160 vezes X vai dar 160X. 160 vezes menos 1 vai dar menos, Lembra, mais com menos dá menos. Vai dar igual a 160, tá? Então, aqui, gente, a gente ainda pode mexer aí na nossa expressãozinha um pouquinho, Porque a gente vai pegar o 1.000 e subtrair o 160. A gente pode juntar, quando a gente tiver um número normal. E se aqui fosse X também, eu conseguiria subtrair com o X. Eu caí nessa pegadinha. Caiu na pegadinha? Gente, tem que tomar cuidado. Enem tá cheio de pegadinha. Eu não sei dizer se é pegadinha, Ele quer saber se você tá prestando atenção. Então, tem que prestar atenção. Bem? Então, resolvendo a nossa conta, 1.000 menos 100... vamos copiar... Vamos passar o 160 para cá, para ficar igual ao denunciado, tá? O 160x continua o mesmo. E aqui vai dar positivo, gente? Porque 1.000 é maior que 160, então não vai dar o valor negativo. 1.000 menos 160 vai dar igual a 840. E a gente percebe que é a alternativa D de dado. Tá certo? E aí, olha, você percebe, Aqui a gente tem uma alternativa, que tem 80 e o 1.000, E aqui, às vezes você, rapidinho, lendo a questão, já marca essa por não prestar atenção nos 2 dias
e não, né, fazer e não prestar atenção nessa quantidade aí de funcionários. E aí você poderia errar. Então essa aqui questão é de muita atenção. Acredito que era uma questão considerada fácil. Então vocês não poderiam errar de bobeira. E isso é uma função do primeiro grau, tá? Se por acaso o exercício estivesse nos dando uma quantidade de funcionários, a gente conseguia substituir no x aí e fazer a continha. E isso é a função do primeiro grau. É isso que você resolve aí numa função do primeiro grau e função afim, tá? Eu jurando que a pegadinha era multiplicar o 80 por 2. Aqui você percebe que tem duas coisas que você tem que prestar atenção, né, gente, na verdade. É esse 80 vezes 2, porque o 80 é quanto ele ganha em um dia e ele trabalha por 2 dias. E a pegadinha também é aqui, né, no quantidade de funcionários na empresa. Na empresa, o gerente também é um funcionário, né? Então, aqui também tá a pegadinha desse x menos 1. Porque a gente tá falando de um total de funcionários e um deles é o gerente, ele continua fazendo parte do nosso total, né? Mas ele já tem um salário fixo de R$1.000 e os diaristas ganham menos porque provavelmente o gerente trabalha mais, né? Faz log, Gabi, por favor. Gente, eu não peguei questão de log porque normalmente questão de log no Enem é difícil. Então a minha dica é assim, se você for fazer o Enem, não precisa focar em log agora, sabe por quê? Se cair na prova, é uma questão, no máximo duas, que são questões consideradas difíceis. Ou seja, assim, claro que é bom acertar, tá, gente? Sempre é bom acertar a questão, mas não precisa perder tempo nessa questão. Perde tempo e foca nas questões fáceis, tudo bem? Deixa eu ver. Se isso é fácil, eu quero ver difícil. Ai, meu Deus. Por que 840? Porque a gente subtraiu, ó. O 1.000, aqui tá aqui, menos esse 160 que a gente pegou na nossa distributiva, no nosso chuveirinho. Então, é 1.000 menos 160. Tudo bem? Por que entra menos 1 na distributiva? Não sei o que você exatamente estava perguntando, mas o x menos 1 é o valor de diaristas. Tá? Aqui, valor de diaristas. Se o funcionário, aquilo que eu falei, se o funcionário é igual a x e a gente tem um gerente, a gente está tirando um funcionário, x menos 1 seria os diaristas. Tudo bem? Então, gente, quem não entendeu, quem não pegou essa, eu vou postar a live lá no meu YouTube e aí vocês conseguem acompanhar melhor, tá? Pra não ficar repetindo aqui. Eu acho que muita gente já tinha entendido, acabou saindo, mas não tem problema. Eu vou, quando eu disponibilizar, eu já posto a live lá pra vocês e vocês conseguem retomar se precisarem de alguma coisa. Perfeito? Tudo bem? Vamos para a última questão de hoje. Eu acho que é a última questão da live que eu peguei pra hoje. Vamos? E, gente, se vocês quiserem, eu posso tentar disponibilizar o PDF também do resolvendo e a live também. Enfim, o que for melhor. Próxima. Vamos? Dá uma pausa pra tomar banho. Espera rapidinho, vou fazer a última questão e você já vai. Tudo bem? Vamos lá, gente. Então, a última questão de hoje... Eu acredito que é a última, vamos ver. Nem era... não, era a última sim, gente. Tá tudo bem. Olha, deu a primeira vez que deu certinho aí, hein? Nossa, primeira vez que eu faço uma live... Já passei de 1 hora, mas não tem problema. A gente finge que foi só 1 hora de live. Mas foi a live mais programadinha aí que eu fiz, hein? Tô evoluindo nas lives, tô evoluindo. Tá? Então aqui a gente tem uma questão também de gráfico. Na verdade, é a primeira de gráfico que a gente vê, né? A gente viu de tabela. Que sempre aparece no Enem, gente, uma questão de gráfico. Ela aqui é bem comprida, aqui não tá cabendo pra vocês, mas eu vou descendo conforme a gente for lendo ela. Tudo bem? Vamos lá, gente. Deem muito like na live pra entregar pra mais pessoas. Tá? Então aqui eu não vou ler a primeira pergunta, eu já vou começar a ler a questão pra vocês, porque já tá no nosso tempo. Eu não quero atrasar muito vocês também. Tudo bem? Vou mudar a cor aqui. Então vamos lá. O gráfico a seguir mostra a evolução mensal das vendas de certo produto de julho a novembro de 2011. Tá? Então aqui a gente tem um gráfico bonitinho de julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Bonitinho, tá? Até aqui a gente não só sabe que tem um gráfico, a gente não sabe aí o resto da questão. Vamos voltar a ler. Nem vejo o tempo passando com essa live, indescritível. Ai, que lindo, gente. Fico muito feliz. Espero que tenha ajudado vocês aí de alguma forma, tudo bem? Mas vamos lá. Sabe-se que o mês de julho foi o pior momento da empresa em 2011. Que é esse momento aqui, ó, foi o pior momento deles.
e que o número de unidades vendidas desse produto em dezembro de 2011 foi igual à média aritmética do número de unidades vendidas. Então, ele está dizendo que o número de dezembro, que não aparece no nosso gráfico, ele vai ser igual à média aritmética do número de unidades vendidas nos meses de julho e novembro. Então, vai ser a média de todos esses valores aí que está na nossa tabela. Então, a gente vai ter que fazer a média aritmética. Já salva aí que a gente vai ter que fazer. Tá, então já vamos fazer? Em vez da gente ler a questão, a gente pode terminar. Vamos pensar o que eu vou fazer. Não, tudo bem, eu vou ler tudo e depois a gente faz por partes, é melhor. Tá? O gerente de vendas disse em uma reunião da diretoria que se essa redução do número de unidades vendidas de novembro para dezembro se mantivesse, que a gente já viu que reduziu de novembro, que é esse valor aqui, 2.700 para dezembro, diminuiu. Então, a gente sabe que na nossa conta de média aritmética vai ter que ter diminuído, senão alguma coisa está errada, tá? Se mantivesse constante nos meses subsequentes, a venda só voltaria a ficar piores que julho de 2011 apenas no final de 2012. Tudo bem. O diretor financeiro rebateu imediatamente esse argumento, mostrando que, mantida a tendência, isso aconteceria já em... Então, ele quer descobrir que mês, se continuasse a queda de novembro para dezembro, que a gente vai descobrir, ficaria pior que julho de 2011, que a gente viu aqui, tá? Então, vamos ver os valores de novo na nossa tabela, tá, gente? Então, a gente tem aqui, ó, que julho, o pior mês, foi 700. Agosto, essa pontinha aqui, foi 2.500. Setembro, também foi 2.500, tá? Outubro vai ser 2.800, o maior de todos. E novembro vai ser 2.700. Então, o anunciado está falando que dezembro vai ser a média aritmética desses valores. Então, vamos fazer aqui para não descer até lá embaixo, não ficar confuso para vocês. Então, ele quer saber a quantidade vendida em dezembro, eu vou chamar de D, tá? De dezembro, vai ser igual a média aritmética. Vocês lembram o que é média aritmética? É nada mais, nada menos do que a média. A gente vai somar todos os valores e vai dividir pela quantidade. Então, vai ser a média de todos os meses, né? A média desses meses aí, de janeiro até novembro. Gente, eu vou ter que descer mesmo, porque senão não vai caber aqui em cima. Mas a gente vai somar todos esses valores e vai dividir por 5, né? Porque julho, agosto, setembro, outubro e novembro. Pra gente descobrir a média aí, que vai ser dezembro. Então, vamos colocar aqui pra gente descobrir a média, tá? Então, aí, a média aritmética entre os valores vai ser quem? 700, que é o mês que foi pior, tá? Eu vou ter que subir, gente, porque eu não anotei. Aqui, ó, vai ser 700 mais 2.500 mais 2.500, porque teve 2 meses que teve 2.500, tá, gente? Então, aqui, vocês concordam comigo que é a mesma coisa a gente multiplicar por 2.500? Então, para caber, tá? Eu vou multiplicar aqui, vou colocar 1 vezes 2. Só para caber na nossa conta, não precisava colocar isso na prática, tá? Mais, ó, 2.700 de novembro e 2.800 de outubro, tudo bem? Eu tô subindo porque eu tô sem os valores, eu não anotei aqui em um lugar, tá? 2.700, opa, não vai caber, deixa eu empurrar aqui um pouquinho pro lado. 2.700 mais o último mês, 2.800. Isso daqui, gente, dividido por 5, que é os meses, né? Quantos meses deu e quantos meses eu tô somando. Lembra que a média você tem que somar a quantidade e dividir pelo número de fatores. Então, aqui, dividido por 5, tá? Fazendo essa sominha aqui, ó, essa sominha aqui em cima, vai dar igual a 11.200 dividido por 5, tudo bem? Fazendo essa continha, então, você pode usar o macete se quiser, né, dividir por 10, depois dividir por 2, você pode também. Então, vai dar 2.240. Então, ele está dizendo que em dezembro, vamos voltar aqui, tá? Como se você tivesse dezembro aqui, tá? Vou chamar esse novo mês aqui de dezembro.
dezembro. Então, vai ser 2.240, é isso? 2.240. Então, vai estar mais ou menos, não sei, diria aqui, né? 2.240. Vai ser... Opa, vamos descer aqui. Fazer um esbocinho aqui. O nosso gráfico desceria para cá se tivesse dezembro. Então, você percebeu, justamente tá certo. Teve uma queda de novembro para dezembro. Teve uma queda. E a gente quer descobrir quanto é essa queda e ver se mantivesse a mesma queda nos outros meses, quando ia superar o mês de julho. Gente, parece confuso, mas é porque eu tô resolvendo com calma com vocês, mas na hora vocês resolveriam mais rápido e ficaria mais tranquilo aí de ver. Então, aqui, literalmente, a gente só precisa fazer, né, ó, 270 não, gente, 2.700 menos 2.240, pra gente descobrir a diferença, tudo bem? Então, vamos colocar aqui, ó, 2.700 menos 2.240 vai dar igual a 400. Então, ele quer saber se eu reduzisse 400 ao mês, quanto diminuía, né? Quanto bateria o pior mês, que foi junho, que foi 700. Então, aqui a gente tem um pouquinho de inequação, que não é um pouquinho de inequação, vocês vão entender que vai ficar tudo certo, tá, gente? Então, aqui a gente consegue colocar numa função afim, porque o último mês é dezembro. Se eu quero descobrir dezembro, depois de dezembro vem janeiro. Aí eu dividiria, né? 2.240 menos 460, porque teve a mesma redução. Concordam comigo? E aí, se eu quisesse descobrir fevereiro, seria o resultado de janeiro menos 460, que foi a mesma redução. Eles querem, né? Eles colocaram uma estatística aí se mantesse a mesma redução. Se eu quero descobrir março, seria fevereiro menos 460 e por aí vai. Tudo bem? Então, a gente pode descobrir que, né, vamos chamar, sei lá, de o número do mês, vou chamar de N, tá? Seria quem, ó? O mês de dezembro, que é o único valor que a gente sabe, menos 460 vezes x, que é a quantidade de meses, né, que eu vou subtrair, que eu vou multiplicar, que eu vou conseguir manter aí o valor, né? E ele quer descobrir que mês, né, isso daqui vai chegar a menos que o mês de junho, falei errado, junho, que é 700, tá? Então, isso aqui, ó, o gerente de vendas disse em uma reunião que se a redução mantivesse a mesma a partir de dezembro, que as vendas só voltariam a ficar piores que julho de 2011, apenas no final de 2012. E o diretor financeiro falou que não, ele quer descobrir que mês já vai ficar melhor que julho se a redução mantivesse constante. Então, a gente precisa fazer essa continha. Gente, o sinal de inequação aqui não vai mudar nada. Você pode tratar como se fosse uma igualdade e vai ser igual. Vai ser igualzinho, tudo bem? Só tem que tomar cuidado para quando você for inverter aí os lados da nossa inequação, tá bem? Mas, fora isso, você trata como se fosse igual uma continha, tá? Vou descer aqui, vai ficar sem linha, mas não tem problema. Então, aqui você vai passar, né, expoente de um lado, número para o outro lado. Eu vou passar bonitinho para vocês perceberem o que vai acontecer. Então, vai ficar, ó, 460x, o sinal mantém o mesmo, 700 menos, ó, eu vou passar subtraindo o 2.240, então vai ficar 2.240, tá? Isso vai dar, ó, menos 460x menos, e aí você vai fazer essa continha que vai dar também um número negativo, porque 2.240 é maior, né, que 700. Isso aqui vai dar, eu já tinha continha ali, mas tudo bem, vai dar menos 1.540. E agora, eu vou querer tirar aí esse sinal de negativo, vou querer passar para positivo. Então, na prática, eu vou multiplicar, né, por menos 1. A gente não fala isso porque a gente já faz direto, mas é como se eu estivesse multiplicando aí por menos 1 para trocar os sinais. E isso vai fazer com que o meu sinal, ó, vai fazer com que o meu sinal
meu sinal mude, então fique assim, tá? Porque mesmo que quando eu multiplico por menos 1, troco os sinais, o meu sinal aí vai inverter de lado. Então, se ele tá lá pra cá, ele vira pra cá. E agora a gente tem que fazer a divisão, tá? Eu vou passar dividindo aqui, então vai ficar 1.540 dividido por 460, que se você fizer a continha, gente, vai dar igual a aproximadamente, né, 3, alguma coisa, não vai dar um valor exato. Isso aqui você consegue simplificar, tá? Se você quiser simplificar, vai dar 67 sobre 23. E aqui você percebe que não vai dar um valor exato. Vai dar 3, alguma coisa. Como a gente está trabalhando com mês, e mês tem que ser um valor exato, não tem como ser tipo, um mês 3,2. Não, né? Você passa para o número maior, né? Um número para fora. Então, isso aqui vai ser aproximadamente, né, o mês 4. O X a gente vai considerar como se fosse 4, tá? E o que a gente considera? Se a gente começou em dezembro, vamos lá. Se a gente começou em dezembro, depois vem quem? Janeiro, fevereiro, março, abril, junho, né? Mas, enfim, não vamos precisar deles, mas vamos ver, né? Se eu comecei em dezembro e ele se reduzisse, né? Eu vou passar pra cá, ó. Aí seria aqui, ó. Menos 460, tá? Pra manter o mesmo. Aqui seria menos 460, menos 460. E isso faria, né? Até o quarto mês, né? Até fazer isso 4 vezes. Então, opa, aqui tem 1, 2, 3, 4. Então, o nosso mês 4, né, o mês que a gente estaria procurando, que estaria menor que os 700, é abril. Ok? Compreenderam aí esta lógica? Seria o mês 4, ou seja, abril. Assim, a nossa alternativa certa é a letra D. Essa aqui é um pouquinho confusa, porque ela é mais de uma interpretação, fica uma coisa meio complicadinha, mas eu acho que deu pra entender. Se vocês perderam alguma parte, eu vou salvar a live, eu vou postar lá no YouTube e vocês conseguem acompanhar a explicação mais bonitinha. Abril, maio, gente, eu errei! Desculpa, olha aí, eu teria errado na prova, hein? Abril, maio, junho, desculpa, gente, mas isso daqui não precisa, foi só um charme pra ver se vocês estavam prestando atenção. Vocês passaram no teste, parabéns. Mas tudo bem. Você viu? Eu poderia ter errado de bobeira. Se fosse um mês mais distante, ó. Tem que tomar cuidado com os meses de novo, hein? Tudo bem? Obrigada, Guilherme, pelo presentinho. Por que não deu março? Porque, ó, a nossa conta vai dar 3, alguma coisa. Se eu fizer essa conta, ó, vou fazer na calculadora pra vocês verem. Só que não precisaria fazer, senão precisava terminar, né? Vai dar 3,34. Como a gente tá trabalhando de mês, a gente não pode trabalhar com mês quebrado, né? Se não deu no mês 3, quer dizer que é o próximo, né? Só no próximo vai ser menor que o mês de junho, que é o que a gente tava procurando, o mês de junho, né? Que foi menor que 700 vendas. E aí, o mês, né, depois de dezembro, que vai de contar, ó, 1, 2, 3, 4. É o mês de agosto, que é o X que a gente encontrou, que a gente tava procurando, que a gente precisava achar. Tá bem? Mas, gente, ó, eu vi que tem muita gente confusa com essa última questão. Ela é complicada mesmo, eu não sei se eu fiquei meio confusa explicando, mas eu vou salvar a live e vou postá-la no meu YouTube, que é o canal A Menina da Matemática, e vocês conseguem me ver de novo eu explicando, e se por acaso ficou muito confuso, eu explico de novo em uma outra live, ou enfim, posso tentar gravar um vídeo. Tudo bem? Essa não é difícil, porém demorada. Sim, eu nem diria tão demorada, porque se vocês perceberem, gente, as continhas aqui são mais fáceis do que outras continhas. Que nem aquela primeira, uma das primeiras que a gente fez, que era a continha de vírgula, número muito quebrado. Aqui tem bastante zero, então às vezes é mais fácil de você simplificar, de você resolver. Mas sim, ela um pouquinho tem que tomar atenção. E eu acho que o maior problema é que é uma questão com texto não é tão longo, tem questões do Enem que são maiores o texto. Mas, querendo ou não, é um texto meio cansativo, que se você perder alguma informação, já era, né? Não é demorado, ela só falou mais devagar pro pessoal entender. Sim, gente, lembrando que aqui eu falo bem devagar pra tentar explicar pra todo mundo. Mas na hora da prova, você pode aí mandar bala e resolver super rapidinho, tá? Não precisa... Como você chama melhor, se quiser
lendo a questão e resolvendo em partes, se você quiser ler inteira para resolver depois, o que você preferir. Eu só fiz explicadinho, porque é muito difícil atender todos com o, né? Moça, por que você usou a equação? Gente, eu só usei a equação, mas assim, você poderia usar... A inequação, na verdade, é a mesma coisa que uma equação na hora de resolver, né? Só tem que tomar cuidado aí na troca do sinal e para entender um pouquinho, né, o que ela tá falando. Eu só usei a equação para mostrar para vocês que eles querem saber, né, que mês vai ser menor que julho, né? Eu não sei se ela tá falando isso. Que, ó, se as vendas só voltariam a ficar piores que julho em 2011, apenas no final de 2012. Então, ele quer saber quantas vendas ficariam piores. Se as vendas ficarem piores, quer dizer que é menor que 700. Eu só coloquei o sinal de menor porque estava simbolizando um enunciado, mas na prática não muda exatamente a sua conta, não muda o que você está fazendo ali. A equação é só mais uma forma diferente de você usar isso, quando você está trabalhando com todos os valores. Pode ser qualquer valor menor que 700. Poderia ser 699. É menor, então é. Agora, 700, se fosse igual a 700, não teria menor que julho, estaria igual. É mais essa ideia, entendeu? Ai, quero espirrar. Mas tudo bem. Tudo bem, gente? Eu vou postar live. Quem perdeu algum exercício, quem quiser revisar alguma coisa, eu vou tentar postar. Eu acho que ainda hoje não dá, mas amanhã eu já posto ela e já aviso pra vocês nos stories. Se quiserem me seguir nas outras redes, é a Menina da Matemática, lá no YouTube também. Você tem grupo de estudo? Não tem grupo de estudo. O que seria grupo de estudo, gente? Eu não sei. Sou meio nova nessa área de fazer estudo pela internet. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Mas, gente, essa foi a live de hoje. Não sei se alguém tá esperando mais algum exercício, mas é a live de hoje. Amanhã, se vocês quiserem, eu posso fazer mais exercícios. Não sei se vocês querem. Mandem aí se vocês querem ou não. Eu posso tentar fazer, não prometo, mas eu aviso antes nos meus stories se eu vou fazer live. Normalmente, por volta dessa hora aí, 8 horas, 9 horas, por aí. Grupo de estudos no WhatsApp? Se for, não tenho, então. Na verdade, não tenho nenhum grupo de estudo, mas não sei qual vocês estavam querendo. Qual é o seu canal no YouTube? Gente, meu canal é A Menina da Matemática. Podem pesquisar lá. Ou tem link aqui no TikTok mesmo. Vocês querem, gente, live amanhã? Meu Deus, um monte de gente falando que querem.